Olá, meu nome é Tchelis. Eu e a Micaela vamos estar apresentando para vocês o tema de aconselhamento genético. Somos da instituição UniLS e vamos estar explicando um pouquinho para vocês o que é aconselhamento genético, como ele funciona, quais exames são realizados, se no SUS tem, né? Que muitas pessoas devem. No SUS, será se no SUS tem? E sim, gente, no SUS tem, a gente vai estar explicando para vocês. O que é? É um processo de orientar pacientes e familiares sobre risco, prevenção, diagnóstico e manejo da doença genética, auxiliar na interpretação de exame, decisões reprodutivas e entendimento das condições hereditárias, promovendo escolha de informadas e suporte emocional. Aqui, quando entra o suporte emocional, a gente sabe que só de falar assim, tal pessoa tá perdendo muito o bebê, imagina para a pessoa que tá ali tendo essa perda fetal, né? Então, aqui que a gente entra com suporte emocional. Nesses exames também, né, quando vai estar explicando para os familiares, para os casais que querem ter filho, tá sofrendo aquele aborto, a gente entra com suporte emocional. E na genética, ele vai estar explicando, os exames vão estar ali para ajudar também. Para que serve o aconselhamento genético? Ele serve para orientar casais sobre os riscos de transmitir doenças hereditárias ou malformações aos filhos. Durante o processo são discutidas as observações reprodutivas, os riscos envolvidos e as possíveis consequências para o bebê e a família, ajudando na tomada de decisões conscientes sobre o futuro reprodutivo. Sabemos que tem muito bebê que não se desenvolve, né? E acaba que tem que ter aquela tomada de decisão, que não é tanto só do médico, que também dos familiares, né? Os médicos entram mostrando os riscos de continuar com essas gestações. Sabemos que tem alguns fetos que não sobrevivem a mais de 3 meses ou até 5 meses. Então, tem essa tomada de decisão que não é tanto só dos médicos, mas também das famílias. Quando fazer um aconselhamento genético? O aconselhamento genético é indicado para diferentes cenários clínicos, como casais consanguíneos, histórico familiar de doença genética, perdas gestacionais habitual ou repetitiva, infertilidade, suspeita de câncer hereditário. Além disso, sempre que um paciente realizar um teste genético, será necessária uma consulta de aconselhamento genético para identificar os riscos de casal e da família. Alguns exames no aconselhamento genético: hemograma e bioquímica, avaliação geral de doenças e inclusão de causas não genéticas de sintomas, triagem metabólica, detectar erros inatos do metabolismo, fenilcetonúria, exame no aconselhamento genético, cariotipo, analisa o número de estruturas dos cromossomos, exemplo, síndrome de Down, que a gente vai estar falando um pouquinho a mais ali na frente, Turner e Klinefelter. PCRs, painéis genéticos, detectam mutações específicas em genes associados a doenças hereditárias. Sequenciamento de DNA, analisa vários genes de uma vez, útil para doenças raras e complexas. Ultrassonografia morfológica, que são para aquelas mamães que são gestantes, detecta malformações fetais. Mais exames no aconselhamento genético. Teste de compatibilidade genética entre casais avalia o risco de transmitir mutações genéticas aos filhos. O FINISH identifica pequenas alterações cromossômicas, como as microdeleções e as duplicações no cromossomo. O amniocentese, biópsia de vilo corial. Células fetais são coletadas para análise cariótipo genético. É um exame muito invasivo, selecionado só em casos indicados. Teste de DNA fetal no sangue materno, ele rastreia as alterações cromossômicas no feto e não é um exame muito invasivo como o outro. Nesse processo de aconselhamento genético, a realização de exames laboratoriais é fundamental para identificar alterações cromossômicas ou genéticas. Um dos exames mais utilizados é o cariótipo. Ele analisa os cromossomos de uma célula, revelando seu número, tamanho, forma e sua estrutura. Esse exame é essencial para o diagnóstico de anomalias genéticas, permitindo a identificação de alterações numéricas
como a síndrome de Down, e alterações estruturais, como deleções, duplicações, inversões e translocações. O cariótipo é frequentemente solicitado em casos de infertilidade sem causa aparente, aborto de repetição ou para confirmar síndrome genética em recém-nascidos, crianças ou adultos. Um exemplo, a gente olha aqui nessa imagem, a trissomia do 21. Essa trissomia a gente identifica pelo número alterado dos cromossomos no 21. Era para ser 2, a gente tem 3 cromossomos nesse 21. Falando sobre mais o exame cariótipo, ele pode ser feito através de coleta de células. A gente pode coletar através do sangue, o líquido amniótico, a medula óssea. Também pela cultura celular, que é o crescimento e divisão em laboratório. Análise cromossômica, coloração e fotografia das bandas. A montagem e interpretação dos pares de cromossomos alinhados para essa análise. Para que serve? Serve para diagnósticos de síndromes, como a síndrome de Down, a TAN e a Klinefelter. Serve também para avaliar a fertilidade, as infertilidades e os abortos de repetição. Serve também para investigação clínica, quadros genéticos sem alteração conhecida. O aconselhamento genético no SUS. Existe uma portaria que assegura aconselhamento genético no SUS. O nome dessa portaria é Política Nacional de Atenção Integrada em Genética Clínica, instituída pela Portaria 81/2009 e outras portarias posteriores, como a número 981/2014. É ofertada em unidades habilitadas pelos gestores locais, garantindo atendimento especializado e essa consulta é obrigatória um laudo escrito e assinado pelo profissional que deve ser anexado ao prontuário do paciente para registro e acompanhamento. Aqui mesmo fala que não é ofertado em todas as unidades, é ofertado em unidades habilitadas pelos gestores locais. Sendo assim, o aconselhamento genético no SUS não é tão frequente e não é tão fácil de da gente ter acesso a ele. Então, aqui a gente está falando para a gente vocês procurarem o aconselhamento genético no SUS, porque não é impossível, é difícil, mas não é impossível ter esse aconselhamento no SUS. A gente tem que se informar sobre, e aí, informando sobre, indo numa UBS mais próxima. Referências, e é isso.